Redmi Note 13 Pro, beleza? Note 13 Pro. Já tirei a tampa, tirei a blindagem superior, desconectei a bateria, tá desconectado o flex de tela aqui também. Fui até o fornecedor testar uma tela, tá, gente? Pra ver se de repente o problema ela tava somente na tela ou na placa-mãe também. E realmente a tela, tá? Depois dessa queda aqui, ó, o aparelho parou de gerar imagem, parou de funcionar o touch, na verdade, tá? Então a gente vai de troca de tela, beleza? Fechou? Tranquilo? Então aqui, ó, a bateria já tá removida já, ó. Já foi até trocado a tela desse aparelho. Desconecta o flex de tela e leva pra separadora 90 graus aqui, deixa um tempinho para que a gente possa remover essa tela aqui, beleza? Bora! Só o fio de cola, vou inserir a nova tela e a gente vai testar juntos, beleza? Bora! Fui! Testes, hora de testes, chamar de emergência. Opa! Olha lá o touch funcionando muito bem. E é isso aí, gente, troca de tela. Redmi Note 13 Pro, concluirei com sucesso. Fechou? Valeu, povão, fui!